dia, irmãos. Hoje, domingo 28 de fevereiro de 2021, mais um novo estudo da nossa revista Viver com Fé e Sabedoria. O título para o estudo de hoje é Entre alegrias e tristezas, há um coração. O texto indicado como base para o estudo de hoje está em Provérbios capítulo 15, versículos 13 a 18, como acabamos de ler. Nestes estudos sobre viver com sabedoria, estamos destacando que para uma vida de alegria, satisfação em qualquer circunstâncias e com o propósito de que manifestemos o amor de Deus em nós, ela não depende exclusivamente de valores materiais que servem para o sustento do nosso corpo e o nosso bem-estar. O nosso corpo precisa sim de alimento e condições físicas adequadas para uma vida saudável, mas também nossa alma e espírito precisam ser alimentados. O título do estudo de hoje fala de emoções, evidenciando a palavra alegria, tristeza e a palavra coração. Entre tantas outras palavras relacionadas, podemos dizer que elas são invisíveis e intocáveis no sentido físico e, no entanto, têm uma força muito grande capaz de afetar todo o nosso corpo e, por consequência, o nosso destino. A importância das emoções e o cuidado que devemos ter neste aspecto contribui e também é fundamental para dar uma vida plena em todos os sentidos, alma, corpo e espírito. Veja o primeiro versículo do texto, Provérbios 15, 13, que diz: a alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. Podemos encontrar outros textos que a palavra de Deus enfatiza a necessidade de cultivar emoções e sentimentos cujo benefício o nosso corpo vai receber. Sem dúvida, durante nossa vida, experimentamos situações de sentimentos negativos diversos, como aflição, tristeza, dor, etc., as quais nos trazem abatimento e sofrimento físico. Falar de depressão hoje em dia é comum, pois, na verdade, é um acúmulo de situações que vivemos que afetam o nosso estado emocional e muitas vezes não sabemos lidar com estas situações, não conseguimos obter sucesso nas soluções. Então vem um sentimento contínuo de derrota, empurrando-nos continuamente para o fundo do poço, diminuindo nossas forças até chegar ao esgotamento total. Veja que há um ponto importante que faz total diferença nos resultados. É a nossa atitude. Atitude que primeiramente nasce no coração como desejo de alcançar algo. Atitude que se transforma em ação para nos fazer se mover em direção ao alvo. Temos exemplos na Bíblia de homens e mulheres que viveram situações difíceis e muito complicadas a ponto de trazerem perigo para as suas vidas. Alguns deles, nós vamos citar pelo menos 4, são José, quando se viu abandonado e vendido pelos seus irmãos e depois, como escravo, foi levado para um lugar estranho. Gênesis 37. Noemi, que morando em terra estranha, ficou viúva, perdeu seus 2 filhos e, sem mais nenhuma esperança em terra estranha, resolveu voltar para Belém, a sua terra natal.
No livro de Ruth, capítulo 1, versículos 20 e 21, ela manifesta a sua situação complicada neste momento da sua vida. Um terceiro exemplo é Jó, homem próspero, casado, com família, também perdeu seus filhos e viveu um tempo de muita dor. Jó, a partir do capítulo 1. E Paulo, missionário e obreiro do Senhor, viveu seus últimos dias na prisão, amargando um tempo de solidão e abandono de quase todos, conforme ele mesmo relata em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Citando apenas estes exemplos, conhecemos como José enfrentou a situação e as suas atitudes fizeram diferença e Deus foi com ele. Conhecemos também as circunstâncias que Noemi enfrentou e como a sua forma de agir diante da situação abriu espaço para a ação de Deus na sua vida através de Ruth. Jó, mesmo com muita dor e em nenhum momento ousou pecar contra Deus. Paulo, sentindo-se abandonado em seus últimos dias e na prisão, não permitiu abalar-se. Veja em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 16, 17 e 18, onde as suas palavras mostram a situação, mas a sua atitude ultrapassa as fronteiras das circunstâncias naquele momento atual. As escolhas e decisões que tomamos são sementes que plantamos em nosso coração e precisam ser regadas e cuidadas para que no devido tempo possam brotar, criar raízes e crescer até produzirem frutos em nossa vida. Veja as palavras de Abacuque demonstrando a opção que fez, a escolha que fez. Ainda que, diz ele, mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Abacuque 3, 17 e 18. Voltamos então ao texto de Provérbios, capítulo 15, versículos 13. A alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. Este provérbio é um conselho precioso, mostrando que a decisão que nasce no coração pode produzir um resultado que envolve a nossa vida como um todo. O texto continua mostrando que, ao aplicar atitudes boas e com sabedoria em nosso dia a dia, temos como resultado um prazer de viver que vai além destes anos que temos aqui na Terra. Nossos olhos, pela fé, enxergam algo mais precioso e que se estende pela eternidade. Jesus, ao iniciar o Sermão do Monte, fala das bem-aventuranças. Ele fala que bem-aventurados são os humildes, os pobres de espírito, aqueles que choram. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, os perseguidos, etc. Estes são os bem-aventurados, mostrando que, embora em um pequeno espaço de tempo na vida tenhamos adversidades, elas não se comparam à glória eterna que Jesus preparou. Novamente destacamos que é preciso uma decisão e tomar uma atitude. Ainda no Sermão do Monte, Jesus, lá em Mateus, capítulo 6, versículo 34, diz: para não nos inquietarmos com o dia de amanhã. Em João 10:10, Jesus novamente ensina: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância.
No versículo anterior, no versículo 9, ele menciona que para isso precisamos decidir e tomar a atitude de entrar pela porta, pois ele é o pastor do rebanho e nos chama para estar sob os seus cuidados. Sem dúvida, vivemos neste século uma verdadeira enxurrada de opiniões de diversas tonalidades. Todos os tipos de pessoas ou grupos de interesses, seja político, econômico, classes sociais diversas, revistas, jornais, televisão, comentaristas, blogueiros, religiosos, etc., todos afirmando que as suas opiniões são verdades absolutas. Todas apontam os males e propõem as suas soluções. Vivemos pressão de todos os lados, desde as pessoas mais próximas no nosso dia a dia, como as que vemos maciçamente pela TV em tempos de pandemia. O que fazer? Para onde ir? Em quem acreditar? Sem dúvida, o desafio que temos é grande. Como enfrentar este desafio com segurança e firmeza, trazendo paz ao nosso coração? A palavra de Deus é alimento. Ela nos dá entendimento e sabedoria. Ela proporciona conhecimento e nos dá direção para fazermos a escolha certa. Ela aponta o caminho. Só precisamos tomar a decisão e avançar. De novo, lembramos, não é fácil viver. Vimos os 4 exemplos bíblicos anteriormente, de José, Noemi, Jó e Paulo. Precisamos reconhecer também que, por vezes, precisamos de ajuda para se levantar, bem como também muitos outros precisam da nossa ajuda para recomeçar. É neste ponto que amar ao próximo precisa ganhar contornos de realidade. Na caminhada cristã, se os passos de alguns começam a fraquejar, a ficar pesados e se tornarem lentos, estes devem receber a atenção daqueles que estão com os seus passos mais firmes. O título do estudo fala de um coração entre alegrias e tristezas. Coração é uma palavra que sintetiza as nossas emoções. É uma forma de dizer onde se posicionam as nossas emoções. É nele que pensamos quando falamos das questões emocionais. Um coração alegre motiva, mas um coração triste derruba. Um coração saudável, que é alimentado pelas palavras de sabedoria e que Deus revelou a nós, fortalece a nossa fé e a nossa esperança. Esta força nos ajuda a enfrentarmos situações adversas e nos dá condições de ajudar ao que precisa. Veja novamente que o texto de Provérbios 15:13 fala de um movimento que vem de dentro para fora, a alegria que vem do coração, a alegria do coração transparece no rosto. É preciso alimentar o nosso coração com conhecimento e sabedoria do alto, para que ela transforme todo o nosso ser. Uma vez tendo a esperança depositada em Deus, temos acesso à fonte de toda a alegria. E assim, tendo o coração preenchido pela presença do Senhor, podemos desfrutar da realidade descrita neste texto. Assim, com o coração ligado na raiz que é Cristo, alicerçado na fé e em suas promessas, nós podemos administrar com a alegria do Senhor, nessa caminhada, na nossa caminhada em qualquer situação. Neemias renovou o vigor de todo o povo ao declarar: portanto, não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a vossa força, é a força de vocês. Neemias 8:10.
Entre alegrias e tristezas, há um coração, fortalecido pelo alimento que vem do Senhor e da sua palavra. Oremos. Pai Santo, Deus de graça e misericórdia, a Ti seja toda a honra, glória e o louvor. Vimos pela Tua palavra, mais uma vez, que somos dependentes de Ti para viver a vida que o Senhor planejou para cada um de nós. Sabemos que podemos enfrentar situações difíceis durante a nossa vida, mas sabemos que em todos os momentos o Senhor está conosco. Não estamos sós. Te pedimos forças para nos ajudar a passar pelos momentos ruins e já te agradecemos quando vivemos das alegrias que o Senhor nos proporciona. Em tudo nós te louvamos e te agradecemos. Te agradecemos pelo dia de hoje. Abençoe e fortalece a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Fique com Deus e até domingo que vem. Conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso